eles se reuniam, se ajudavam, se apoiavam, se exortavam, se suportavam. Isso trouxe grande perseguição, nós vimos isso também. Mas a igreja permaneceu firme, graças a Deus por isso. Então, nós olhamos hoje para um cenário em que Cristo, sendo o cabeça da igreja, e a comunidade que se levanta para adorar a esse Senhor, e hoje como embaixador do reino de Deus aqui na terra, nós, como parte da igreja, comunicamos Cristo, pregamos Cristo ressurreto, esperança de vida para toda a comunidade, para todos aqueles que se achegarem. Então nós nos achegamos aqui à casa do Senhor, adoramos ao Senhor, mas e aí agora a gente entra dentro desse tema, que quando cremos, que quando olhamos para o que o Senhor tem feito em nossas vidas, como eu transmito isso, como eu vivo com integridade, né? Que é esse tema. Como eu vivo sabendo que o que Cristo fez por nós, o que a igreja tem acrescentado em nossas vidas, como eu uno isso e trago para nós, e trazemos aqui para nossa comunidade, o que é o viver com integridade. Então esse tema no dia de hoje, né, sendo aí Jesus, o Senhor da igreja, nós precisamos olhar de uma forma prática, de uma forma espiritual, e que nós, como seus servos, seus amigos, irmãos adotivos, preparados em graça, precisamos responder a este mundo. Então nós olhamos para esse texto. Aí eu quero que os irmãos possam estar abrindo suas Bíblias, lá no Salmo 15. Nós lemos isso com os adolescentes ontem. Foi um período muito gostoso ontem à noite com os irmãos. A gente pôde trazer esse ensino para eles, uma parte deles, né? Na verdade, apenas um sabor do que será esse estudo do Salmo 15. Então vamos ler. Eu vou ler aqui na Almeida 21. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor, o que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo, que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Então, esse estudo do Vivendo com Integridade, ele vai estar associado ao Salmo 15. Nós vamos nos debruçar diante de todo esse texto, um pequeno texto, são 5 versos apenas. Mas a profundidade dele, ela traz para a gente, vocês vão perceber o quanto isso é importante em termos de olharmos para as leis de Deus. Isso é um pequeno reflexo daquilo que o Senhor tem feito, o Senhor nos deixou, né? Então, estamos aqui, né, preparados em graça e precisamos responder a este mundo. Então nós olhamos para esse salmo e vemos o nosso Deus através de Davi, o salmista alegre e ao mesmo tempo compenetrado. Questiona a nós, na verdade ele questiona a Deus a respeito da habitação junto a Deus. Na verdade é essa comunhão junto com Deus. À luz da própria lei de Deus, a gente vê, né, apresenta a resposta para nós. São princípios de ética que ele vai descrever. Ou seja, a gente percebe no começo de uma forma uns preceitos positivos e outros negativos. Se nós olharmos para os 10 mandamentos, a gente percebe dessa forma também.
né, a questão negativa, né, que é o não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não farás outros deuses diante de mim. Então essa é a parte onde a gente, através da negativa, a gente aprende isso, né? Então, elas dizem respeito àqueles que já foram regenerados, integrados à família da fé e chamados para viver vidas santas diante de Deus. E como de praxe, a gente vai usar algumas literaturas, na verdade, uma em específico, além da própria Bíblia, lógico, e o primeiro deles é o que vai nortear todo o nosso estudo, que é esse livro aí que vocês podem ver, Vivendo em Integridade, um estudo do Salmo 15. Do Hermes Steinmeier, ele foi meu professor no seminário, e como introdução a esse estudo, ou um ponto, ou um norte que nós tomaremos, sem dúvida, é de que a nossa esperança seja que eu sempre habite na casa do Senhor. E isso significa, mostra para nós as condições divinas para uma habitação perene. Uma habitação que a gente vê aí nesses versos de 1 a 5, uma habitação que não acaba nunca mais. São as condições para isso. O que o Senhor nos traz. E isso é um grande ensino para todos nós, né? Hoje, em nossos dias, temos, né, como introdução a isso, a gente pode perceber, por exemplo, vamos fazer algumas analogias aqui. Hoje nós temos a oportunidade de ver diversos tipos de condomínios, diversos tipos de casas, diversos tipos de moradias, né? Seja ela, tem gente que mora em trailer, tem gente que mora em cabana, tem gente que mora em palafita, casebre, barraco, mansões. Se a gente olhar, por exemplo, de condomínios, né? Quem mora dentro requer que tenha alguns padrões, na verdade, inúmeros privilégios, né? De conforto, né? De algumas coisas que você pode ter dentro de condomínios, né? Uma vida mais confortável. Porém, ainda dentro de condomínio tem algumas exigências. Será que estamos preparados para entender e viver algumas dessas exigências? Por exemplo, olha, você quer morar no condomínio, ok, você tem taxas, diversas taxas. Você tem o próprio condomínio, você tem alguns critérios em relação ao tipo de casa que você pode construir, ao tamanho da casa que você pode construir. Alguns problemas, por exemplo, como que vai ser o rateio de água? Luz. Será que a água da piscina, como é que vai ser o rateio disso? Os custos de tudo isso, né? São coisas que, de repente, você não colocou na ponta do papel, você não percebeu, e agora a conta está aí, né? Da mesma forma, quem mora em lugares com extrema dificuldade, nós vemos nossos irmãos lá em Americana fazendo um trabalho junto às comunidades, às favelas, de refugiados inclusive, com condições extremas, dificuldades extremas. O custo para a vida da pessoa é um custo alto, porque isso degrada, é difícil. Então, assim, em cada lugar onde nós vamos, em cada habitação que nós nos chegamos, nós vemos toda essa questão. Poxa, eu vou colocar a minha família aqui, eu vou colocar meus filhos neste lugar, e eu vou precisar sustentar tudo isso. Na hora que eu olho, né, para este salmo, então a gente olha, a gente percebe, né, a gente precisa entender, né, seriamente, se morar por aqui ou por ali foge muitas vezes dos nossos padrões, daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso. O fato é que o lugar onde moramos pressupõe alguns aspectos da nossa vida econômica e social, e até mesmo da nossa personalidade. Quando podemos projetar a nossa casa, talvez sem perceber, a gente reflete ali a nossa forma de ser, necessidades, prioridades. Sabe? E isso pode mudar quando os filhos chegam, quando os netos chegam. Às vezes não cabe mais, né? O nosso jeito de ver a vida
e alguns dos nossos valores são colocados na habitação, aonde vamos crescer, aonde vai ser o nosso lar. Então isso precisa permear a nossa mente quando eu falo sobre habitação, que é justamente a primeira frase desse texto, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, aqui no Salmo 14, nós temos a descrição do homem insensato, que nega a existência de Deus, entregando-se totalmente a um desvio ético, um desvio, uma dissolução espiritual. É terrível, né? Deixa eu ler aqui para os irmãos. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Olha só, olha que cenário, né? Imediatamente ele já não reconhece a Deus. Então, na hora que a gente percebe isso, é um comportamento que se torna um contraste com o Salmo 15, né? Com essa atitude do salmista, que aguarda a execução do juízo de Deus, quando haverá alegria definitiva entre o povo de Deus, aí no Salmo 14, 7. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Então aqui o salmista já olha para esses que negam, esses tolos, que vivem como se Deus não existisse, e ele já fala: quem dera já viesse a salvação. E ele está olhando lá para frente, porque ele sabia dessa aliança, dessa antiga aliança, que o Senhor, o Messias, viria. Olha aqui, que retrato do Senhor, né? Como é bom saber que já naquele tempo eles já tinham esse olhar, eles já tinham a possibilidade da graça, já tinham a fé nos seus corações, e pessoas já eram salvas, né? Isso é maravilhoso. E aqui no Salmo 15 faz o eco e cumprindo, né, os aspectos da esperança do Salmo 14, a gente se depara com esse homem que, salvo pela graça, não barateia a sua salvação, antes deseja viver dignamente conforme os preceitos de Deus. Temos aqui esse contraste, né, na relação do homem descrito no Salmo 14 e da ética e do cidadão do reino ali no Salmo 15. Então é nesse ambiente que nós vamos trabalhar. Meus irmãos, se o ateísmo é uma cosmovisão, a fé no Deus que transcende e é um Deus pessoal, ele se revela, ele se relaciona conosco, tem também a sua cosmovisão. Lógico, nós temos aprendido sobre o que é a cosmovisão, é como é a nossa resposta a esse mundo, a partir daquilo que eu creio da palavra do Senhor, né? Essa pergunta, então aí no verso 1, o salmista faz uma pergunta, e antes mesmo que a gente possa tentar responder, já vem a resposta. Ele apresenta uma série de requisitos. Aliás, essa pergunta vai direto para Deus, não é para nós. Vocês perceberam isso? Essa pergunta ela vai direto para Deus. A resposta mais completa já foi dada pelo Senhor a esta pergunta. Vamos ler de novo. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Né? Os irmãos conseguem se lembrar de onde encontram preceitos de Deus que sejam positivos e negativos? Os 10 mandamentos. Exatamente, são as leis de Deus. São os mandamentos do Senhor. Seja ele positivo ou negativo, na palavra do Senhor é igual a este salmo que ele traz aqui. Na verdade, ele traz uma porção dos 10 mandamentos para nós, né? Então, esse salmo não é só um ritual, um preparativo para entrar ali no santuário, né? Não é algo que precisa ser obedecido ali, não é algo que a pessoa precisa executar ou bater o crachá, por exemplo. Isso precisa ser internalizado, isso precisa ser alterado.
Isso precisa ser mudado de dentro para fora, para conseguir responder a isso tudo, do verso 2 até o verso 5. A pessoa precisa estar diante do Senhor, ser transformada pelo Senhor, para que a resposta a este mundo já venha não só dos seus próprios lábios, mas daquilo que o Senhor colocou no seu coração. É algo fácil? Não, é algo do Espírito para as nossas vidas. Isso é muito importante. É uma transformação. Ontem à noite nós estávamos estudando, o André trouxe para nós um estudo lá de 1 João, no capítulo 2, falando justamente sobre o guardar os mandamentos. Quem é filho do Senhor, quem é filho de Deus, guarda os seus mandamentos. Então isso precisa estar internalizado, isso precisa ser alterado, porque eu mesmo não conseguiria escolher por obedecer. Mas o Senhor, na sua graça maravilhosa, Ele transforma os nossos corações a ponto de mudar os nossos pensamentos. E isso, quando eu trouxe o estudo do ano passado a respeito da identidade do cristão, olhando para a palavra e olhando para Cristo, a gente sabe que é o Espírito que transforma as nossas vidas como cristãos. Ele quem muda o nosso ser. É Ele que coloca a fé em nosso coração. E o Espírito que nos direciona para os caminhos que vão de encontro ao Senhor. É lógico que nós temos um inimigo diário, de todos os dias, que bate a porta, que nos rodeia como um leão. A tentação bate a porta todos os dias. Nós sabemos disso. Por isso a palavra do Senhor, por isso o Espírito do Senhor em nós. Esse estudo abrange temas mais profundos. É alguém realmente pensando consigo mesmo. Aqui o salmista, ele parece que ele está ali solo e junto com o Senhor, na verdade, e pensando a respeito de o que é necessário. O que é preciso para estarmos diante do Senhor? E com o conhecimento de quem Deus é, tendo como pano de fundo a lei de Deus, no qual esse mesmo salmista alegre e ao mesmo tempo, compenetrado ali, questiona a respeito dessa habitação, ou seja, dessa comunhão com o Senhor. Porque a comunhão com o Senhor é estar diante do Senhor, favorável aos seus olhos, vivendo algo impressionante, assim, de maravilhoso, de poder estar na presença dEle, desfrutar, de experimentar o Senhor, saber o que Ele nos promove, o que Ele nos dá, conhecer mais do Senhor. Essa é a comunhão com Deus, à luz da própria lei de Deus. Ele começa essas respostas. Então, os princípios éticos que estão descritos aqui apontam para aqueles que já foram regenerados, integrados à família da fé. Portanto, aqui não se está tratando da doutrina da justificação, não. Aqui já é uma pessoa regenerada. Nesse salmo temos uma descrição da nossa impossibilidade de cumprir as exigências divinas e ao mesmo tempo de nossa responsabilidade como os filhos da aliança. Por isso as instruções, ao invés de serem apenas de rituais, como eles faziam naquele tempo, vão exigir de nós um exame da nossa consciência. A gente vai olhar para esses versos, para esses requisitos aqui, e nós vamos refletir, nós vamos olhar para tudo aquilo que nós aprendemos e colocarmos em prática. Isso aqui é teologia na prática, meus irmãos. Então o padrão bíblico relaciona de modo claro e objetivo a nossa comunhão com Deus e com a nossa forma de ser e as nossas atitudes em todas as esferas da sociedade. Então a gente chega ao culto a Deus. Não é um ato isolado da nossa vida, não é um ato isolado de comportamento, mas o culto
culto é o quê? Culto a Deus é uma expressão da nossa fé, que fundamentada na palavra, direciona o nosso crer, direciona o nosso viver. Exatamente isso. Então o culto ao Senhor é a expressão daquilo que de quem nós cremos, a quem nós vamos, essa pessoa, essa autoridade de como Criador nosso. Nós vamos a Ele. O culto a Deus tem como ingrediente fundamental a obediência aos preceitos do Senhor, aquele que nos recebe em sua casa. Então Davi nos lembra aqui, usando uma figura da tenda ou do tabernáculo, o símbolo da presença de Deus. O adorador que poderá habitar, né? Quem poderá habitar? Então esse que pode habitar é considerado como um peregrino. Lá em Hebreus 11:9 diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, nesse ponto, aquele que pode habitar, ele é considerado um peregrino. A gente já vê nesse texto de Hebreus 11:9, e ele também é considerado um estrangeiro, que dependendo da hospitalidade alheia, ele se hospeda, que por sinal era provisória, e agora ele habita com o Senhor. Agora ele habita diante do Senhor, na casa do Senhor, tem comunhão com o Senhor, o peregrino e o estrangeiro. Nós nos identificamos com isso, porque nós não conhecíamos o Senhor, até que ouvimos da sua palavra, até que ouvimos daquilo que o Senhor fez por nós, até que percebemos o nosso Criador, e no seu chamado especial, através do Evangelho de Cristo Jesus, nos chegamos a Ele. E é bom que a gente estude da sua palavra, para que a gente possa nos aprofundarmos no seu conhecimento, e como respondemos a este mundo. Então, definitivamente, com Deus no seu santo monte, um cidadão, ele é o quê? Aí a gente tem alguns versos aí, eu espero que dê para ler. Aí no Salmo, um cidadão, ele, aqui como diz o Salmo 16:9, por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Por quê? Porque ele é um cidadão, é um preceito, né? Salmo 65:5 diz assim: com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Olha o Salmo 68:17: os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares, no meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se o seu santuário. Naquele tempo se fazia, interessante, né? Presente no meio do povo, e hoje o Espírito está aqui entre nós. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Tem, portanto, perfeita comunhão com o Senhor. É um cidadão com perfeita comunhão com o Senhor. Esse é o nosso lugar. Ele sabe que vale mais um dia na presença de Deus, estar na entrada da casa de Deus, do que permanecer na tenda da maldade. Se nós olharmos aqui, pois um dia nos teus atos, diz lá em Salmo 84:10, vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, da maldade, da iniquidade, da impiedade. Estar na presença do Senhor é a melhor coisa que a gente pode ter. Como Deus é o Senhor da terra, faz todo o sentido que Ele estabeleça os seus princípios para o pertencimento dessa casa. Não é o famoso a casa da sogra, não vem todo mundo, aqueles que creem. Faz sentido que Ele estabeleça esses princípios de pertencimento à sua casa. Lá em Levítico 25:23 diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos.
Então Ele coloca os seus preceitos, Ele coloca as suas condições, seus requisitos para nós. O lugar de habitação é mencionado como teu tabernáculo, o santo monte, a gente vê no verso 1. O tabernáculo ou tenda antes da construção do templo era o símbolo da aliança e da presença de Deus. O santo monte se refere ao Monte Sião, onde o templo estaria posteriormente localizado em Jerusalém. Deus é santo, o monte de sua habitação é santo. Moisés foi instruído quanto a isso enquanto o próprio Senhor se manifestava a ele. Isso a gente vê lá em Êxodo 3, de 1 a 5, que diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá, para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as suas sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Da onde você tem pisado? Quais têm sido as suas tentações? Ele sabe que as sandálias representam o coração sujo, representa onde temos caminhado, onde temos colocado nossos pés, nossas mãos, nossa mente, nosso coração. A santidade do Senhor, ela é intocável por qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de mácula, qualquer tipo de mancha. Então você está entrando em terra santa, onde você pisou, onde você andou, por onde que você tem feito. Eu conheço os seus caminhos, então tire as suas sandálias, despoje dos seus traços de pecador, porque nesse lugar aqui sou eu, o Senhor, santo, que habito. Essa foi a mensagem para Moisés. Essa é a mensagem para nós quando nos achegamos ao Senhor. Por isso o Espírito nos incomoda, por isso o Espírito nos aponta onde nós temos errado, para que em arrependimento possamos nos achegar ao Senhor. Portanto, meus irmãos, o Salmo descreve o desafio moral que a presença de Deus em seu meio trazia aos habitantes de Jerusalém. Chegar próximo é justamente chegar diante do Senhor, é fazer essa reflexão. O pastor Fábio trouxe para a gente algumas vezes a respeito do Santo dos Santos, que se houver alguma mágoa, se houver alguma coisa, o sumo sacerdote já entrava com uma corda, porque se houvesse, de lá ele estaria arrastado e sem vida, porque diante do Senhor não pode chegar nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de mácula. Não basta crer em Deus, nossa fé tem implicações existenciais inevitáveis. Devemos, portanto, viver como filhos da aliança que habitam na casa de Deus, pois Ele não tem filhos nominais de uma aliança virtual. Antes, Ele transforma pecadores em filhos reais e nos concede princípios concretos, a fim de que vivamos à luz desse gracioso privilégio, crer em Jesus somente, e Ele vai nos transformar, Ele vai nos mover, Ele vai nos tirar o coração de pedra e trazer um coração vivo, novo, pulsante, porque na presença dEle, não precisa saber apenas que Ele existe, você vai viver, até Satanás sabe e crê que Deus existe, mas nós somos transformados quando cremos em Cristo. Amém. Naquele que viria e veio, no Messias precioso. Amém.
E lógico, nós que estamos aqui totalmente interessados nessa habitação constante, perene com o Senhor, a gente vai ver as condições pactuais nos nossos próximos encontros para estudarmos profundamente. Chegamos ao Senhor, pois sabemos quem Ele é. Nós começamos a nos debruçar no que Ele exige de nós. Como vamos responder a este mundo a partir da Sua palavra? Diante disso, não temos condição de colocar nenhuma máscara, né? Não temos essa de comportamento politicamente correto para agradar a Deus. Antes, tratar de um comportamento coerente com a nossa nova natureza. Daí o sentido de integridade. A integridade deve ser entendida sempre, meus irmãos, diante de Deus. Em última instância, somente Deus pode julgar definitivamente a nossa integridade. Somente Deus pode julgar de forma perfeita e de forma completa a nossa consciência, que, como em tantas outras coisas, é claro, ela é relevante, só que ela não tem a palavra final. Os meus pensamentos, as minhas maneiras de pensar até hoje, elas não são relevantes quando eu olho para os preceitos do Senhor e de repente a minha consciência, não, esse aqui eu não preciso fazer, isso aqui não dá, isso aqui eu não quero. Não existe isso. Quando nós desobedecemos, nosso coração ele é impelido, ele é compelido a nos arrependermos, nos voltarmos para diante do Senhor. É ali que está o nosso prazer. Meditar de dia, de noite, é o nosso prazer. Sabe, às vezes o nosso coração enganoso, problemático, cheio das mais diversas dificuldades, a gente se afasta, a gente cai nessa tentação de ficarmos longe do Senhor. Mas nosso coração ele é impelido pelo próprio Espírito a nos tornarmos de volta ao Senhor. Se somos filhos, Ele nos traz de volta. Então, o juízo pertence ao Senhor. Somente Deus pode julgar de forma perfeita e completa, né? O ponto é obediência e a consciência dessa obediência. O juízo pertence a Deus. Aquele que é absolutamente íntegro, nos criou e nos conhece perfeitamente. Vamos olhar aqui, 1 Coríntios 4, de 3 a 5. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, Paulo falando, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então nós olhamos para o Senhor, para nós nos conhecermos, nós olhamos para o Senhor, para nós respondermos a este mundo, nós olhamos para o Senhor. A ideia da palavra traduzida por integridade, ela vai ser o quê? A integridade é de perfeição. O Salmos 18:30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A outra palavra é aperfeiçoar. Salmos 18:32, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. O sentido da palavra integridade também é retidão. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me livrará. Mas outras duas palavras, irrepreensível. Salmo 119:1 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E lá no verso 80 de Salmo 119 também diz: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos,
para que eu não seja envergonhado e, por último, inculpável. 2 Samuel 22, 24, também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Olha só o que é a integridade, o quanto ela mexe com as nossas vidas e principalmente aqui dentro, para as respostas a este mundo. Ela também, deste modo o salmista nos diz que os habitantes do Santo Monte devem viver contínua e habitualmente com integridade, o tempo todo. Uma pessoa íntegra no Senhor é um senso de completude, completo em todas as partes, é a inteireza em relação à verdade, sinceridade devota em relação à lei de Deus. A palavra integridade, no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, diz que a integridade designa o padrão divino para tudo aquilo que nós fazemos. Essa é a integridade perfeita. Quando falamos que uma pessoa ela é íntegra, nós devemos olhar para a palavra do Senhor. Ela nos traz essa grandeza de sabermos que há um caminho, há condições, há requisitos, há transformação para que possamos viver com integridade, né? Para que a gente possa de fato entender o que é viver com integridade a partir da sua palavra. Os irmãos têm alguma dúvida? Algum ponto? Penso que a ideia seria que a gente pudesse ter alguns pontos, né? Os irmãos, enquanto nós formos trabalhando esses temas, os irmãos possam ler esse texto, né, de Salmo 15, e se houver dúvidas, tragam. Vamos conversar. Esse é um período de estudo, não é uma pregação em si. É um estudo, é um aprendizado, vamos aprender juntos, assim como aprendemos sobre cristologia, assim como aprendemos sobre eclesiologia, assim como aprendemos sobre a identidade em Cristo. Esse aqui é um período que a gente pode conversar, né? Ok, meus irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai eterno, louvado seja o teu nome, estamos aqui diante do Senhor, continuamos aqui. Sabemos que o Senhor, ó Pai, em tua infinita graça e misericórdia, tem nos concedido o ensino da sua própria palavra, para entendermos, ó Pai, mais do Senhor e aprendemos a responder a este mundo, ó Deus, conforme os teus preceitos, a tua perfeita, boa e agradável vontade. Então, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Culto logo mais, nesse período, ó Pai, que estaremos aqui hoje, diante do Senhor, no dia do Senhor. Obrigado, meu Deus, em Cristo pedimos e agradecemos. Amém, Deus. Deus abençoe, meus irmãos.